Olá, estamos gravando mais um episódio desse podcast que é resultado de um trabalho da turma do quinto ano, do 10º período do curso de Direito da Univel. Eu me chamo João Gabriel Avance, sou acadêmico do curso de Direito da Univel. Estou aqui com a Rosemary Teles, minha colega do curso de Direito da Univel. E o propósito desse projeto é levar o direito à comunidade, com temas que são relevantes e nem sempre tão convencionais assim, para desmistificar e até estimular que mais e mais pessoas possam buscar e ter garantidos os seus direitos. E para esse episódio a gente recebe a professora Silvia Gonçalves, que foi a nossa professora também do curso de Direito, tem uma trajetória, apesar de muito jovem, bastante pujante, né, e lida muito nos temas que hoje a sociedade está tendo, vou dizer assim, um contato mais aproximado, que pese sempre esteve latente, mas que nem sempre foram colocados os holofotes, né? E como o nosso tema é multiparentalidade, nós pensamos em ti, professora, porque das suas aulas a gente percebe a tua paixão, a tua luta, né? E trazer para as pessoas esse brilho nos olhos que você tem, talvez possa estimular, motivar que mais pessoas busquem os seus direitos e entendam que nem sempre estão sozinhas como parece, né? Então, gostaria, para a gente começar, professora, que você falasse um pouquinho sobre você, né? Para se apresentar para nós e para o pessoal, é, falar quem é a Silvia do ponto de vista da Silvia pessoa, da Silvia mulher, da Silvia professora, né? E, enfim, fica à vontade. Muito obrigada pelo convite. De fato, o pessoal, esse ano, ele está pegando um pouco mais na questão da minha idade. Eles brincaram, professora, mas você tem idade para ser presidente? Eu falei, ainda não, porque nesse semestre eu dou aula de constitucional. Fantástico. Né? Então, eu sou formada já há alguns anos, formei em 2017. Eu fiz pós em Direito Penal e Processual Penal, LGPD e Direito da Mulher. Então, eu pesquiso o tema específico de gênero desde os 16 anos. Já faz uns 14 anos ali. E eu fiz o mestrado ali na Univel. E, como parte do mestrado, eu fiz um estágio de docência, que foi onde eu descobri que eu gostava de dar aula. Então, há cerca de um ano eu leciono ali na Univel. Para vocês, eu dei a disciplina de tópicos especiais, que é ECA e Direito Eleitoral. E no outro semestre, agora, no momento, eu dou Constitucional, Separação de Poderes e Ordem Socioeconômica. E ambas as disciplinas acabam pegando a questão da família, da criança e do adolescente. Então, como advogada, eu atuo também há 7 anos e eu atuo majoritariamente na área de violência doméstica e de gênero. Aí contempla a parte criminal, contempla a parte indenizatória e a parte de direito de família. Mas por uma questão mesmo de identificação com o tema. Como é algo que eu pesquiso há um tempo, eu tenho mais facilidade em identificar eventuais multifatores, né, que fogem ali ao âmbito jurídico. Então, até aceitei o convite, né, obrigada, para falar sobre essa perspectiva de famílias diferentes, de fuga do padrão que nós temos de homem, mulher e filhos, que é o padrão tradicional em teoria, mas não é na prática. Na prática, nós temos milhões, literalmente milhões, de crianças sem o nome do pai no registro. Então, é uma família conduzida só pela mãe. Ainda tem aquelas famílias que o padrasto acaba sendo o verdadeiro pai, quem ensina as coisas do dia a dia, quem ajuda nas tarefas, quem leva para o médico. A gente tem ali um pai biológico omisso. Ou até mesmo por circunstâncias múltiplas circunstâncias, os pais falecerem ou não terem interesse, e a criança acabar sendo criada pelos avós. Você tem ali nos avós as figuras maternas e paternas, né, que foge a esse modelo tradicional. Então, por muito tempo, nós tivemos esse conceito de essa família engessada. Marido, esposa e filhos. E o pai, o patriarca, sendo o chefe de família e a autoridade máxima. Tanto que se fala, em briga de marido e mulher não se mete a colher. Isso já foi superado, tá? Tem que meter a colher sim. Chama a polícia, pode inclusive denunciar de forma anônima. Mas com a Constituição de 1988, a gente passa a contemplar essas famílias múltiplas. Então, esses outros modelos que fogem
desse modelo tradicional. Por quê? Porque, na realidade, existem esses outros modelos. E eles precisam também ter a proteção jurídica de ser reconhecidos enquanto famílias. Você que foi criado pelos avós, não pelos pais biológicos, você tem que ter esse direito reconhecido. Ou até, se você não passou pelo procedimento formal de adoção, mas acabou sendo criada por outras pessoas, que esse vínculo socioafetivo seja reconhecido. Né? Por exemplo, eu tenho uma amiga, não é nem cliente, que ela foi abandonada pela mãe biológica, e aqui eu uso o termo realmente abandonada porque não foi oficialmente entregue para adoção, a mãe abandonou em um local, né, deixou ela ali, e ela acabou sendo criada por quem achou. E veja, o sistema jurídico, ele não contempla porque fugiu ao processo de adoção padrão. Só que veja, tá, ela fez 18 anos. 18 anos criada pela mesma pessoa. Não tem o direito essa mãe que criou ser reconhecida como mãe? Então, o vínculo biológico, ele não é a única coisa que te relaciona como familiar de alguém. Tanto que, por exemplo, a Lei Maria da Penha, ela fala em relação íntima de afeto ou relação de parentesco. Então, não engloba só quem tem um vínculo registral com você. Se mora com você, divide o apartamento, você já tem uma relação íntima de afeto. Ah, ele não é meu namorado, mas ele é meu melhor amigo. Ele sabia teus hábitos, sabia teus medos, sabia teu segredo, estava todo dia ali com você? Por que não vou reconhecer essa circunstância de intimidade? Então, esse modelo contemporâneo de família abrange essas outras relações, inclusive a multiparentalidade. Nós estamos falando, por exemplo, de registro, isso já ocorreu por via judicial, de uma criança com 2 pais. Porque é um trisal, é uma mãe que mantém relacionamento estável com 2 homens. E todos eles estão de acordo com isso. Então a gente entra mais na parte da moralidade, o que a sociedade acha. Mas as pessoas envolvidas, elas estão de forma consentida, elas têm um acordo entre elas, que normalmente funciona, porque senão não estariam juntas. Se é uma convivência forçada, não, eu tenho um namoro com você, mas você me trai, para não te perder, eu acabo cedendo. É outra coisa, a ser discutida da inação, uma questão de coação, uma questão de violência psicológica. Agora, se é um acordo, não, eu tenho um relacionamento com vocês dois, eu quero ter um filho, vamos fazer uma inseminação artificial com os dois. Fertilização com os dois. Já foi feito isso. Isso fere o direito de alguém? A meu ver, não fere. A criança, em vez de 2 pessoas criando e amando ela, terá 3. Como que isso vai prejudicar ela? É diferente de eu criar ela em um ambiente com violência, um ambiente com uso de droga. Eu estou falando simplesmente de ter mais pessoas e um vínculo familiar mais complexo. Mas não estou falando de negar direitos, de ela não ter uma criação adequada, nada disso. O que dificulta muito é a questão sucessória depois, né? Como que divide eventual herança. Mas isso eu vou deixar para outro participante, porque sucessões não é minha área. E a gente até falava aqui no bastidor que um dos pontos que chama atenção é essa formalidade jurídica mais aprofundada, né? Pro depois, né? A sucessão, que ainda é muito, nos parece muito cedo a disrupção do conceito tradicional de família. E aí vai ter que ter uma disrupção também do conceito tradicional de propriedade, de sucessões e tudo isso, que possa eventualmente atender a essa nova dinâmica, né, professor? Eu acho que um grande empecilho é que as pessoas ainda não gostam de falar sobre morte. As pessoas, elas têm essa resistência como se fosse uma zika. Não, eu falar de morte, alguém da minha família vai morrer. Nossa, facilitaria tanto a vida dos seus filhos, dos seus parentes, do seu companheiro, se você organizasse as coisas em vida. Então, se o brasileiro tivesse um hábito de, por exemplo, eu não sou casado, mas eu convivo. Fazer lá uma escritura de união estável no cartório, que é baratinho, custa R$70. De deixar um testamento escrito, de organizar essa parte antes do falecimento, nossa, não seria tão complexo. Mas o que a gente tem na realidade? Deixa uma casa que não está nem em nome dele, mas tem o contrato de compra, mas está em nome de terceiro, para dividir entre 4 filhos, e um dos filhos foi criado por ele, mas não foi formalmente registrado, e daí vira um embolo.
inventário e partilha, tem que ter uma paciência quando é essa situação mais complexa. Agora, quando a família já conversa sobre isso, tem uma comunicação boa, ou o pai e a mãe deixa tudo organizado, é bem mais fácil. E transcende a mera transmissão da propriedade, né? Tem a ver com a relação, com o desejo daquele que se foi, de que aquilo fosse distribuído na mesma proporção que o afeto era, vamos dizer assim, né? E talvez, realmente, que a gente nota, nós com muito menos experiência, né? Mas a vida prática, é isso que você disse, professor. O pessoal só pensa em sucessão depois que morreu o marido. Aí vai ver lá, o imóvel nem está registrado, uma confusão que leva, às vezes, uma geração inteira para resolver. E as pessoas elas têm essa ideia de não, meus filhos jamais brigariam por dinheiro, meus irmãos jamais brigariam por... Gente, depois que morre, muda a situação, tá? Então, quando você tá vivo, obviamente não vai falar para você, nossa, eu quero brigar por aquela luminária lá. Só que depois que acontece, aí não tem mais esse pudor de discutir, de brigar. Então, pode acontecer briga sim, tá? Mas... a gente vê as pessoas falando hoje em dia, de holding familiar, não sei o quê, por causa de questões de imposto e tudo mais, né? Mas é mais do que isso, né? Parece que é bem mais profunda a questão. E eu queria ouvir de ti, pelo ramo de pesquisa que você faz, do ponto de vista atual, moderno, talvez, não é bem a palavra, para as mulheres, assim, o que a professora percebe em relação ao aumento, vamos dizer assim, da autonomia, aumento até da coragem de assumir, né? Quando fala, é um trisal, né? Pô, a sociedade conservadora vai, talvez, rotular de uma maneira muito preconceituosa, né? Vai chamar de todos os adjetivos piores possíveis. E é como você disse, está tudo bem, está todo mundo de acordo, né? Como você nota isso, assim, nas suas pesquisas, no seu cotidiano, em relação aos direitos da mulher mesmo, esse avanço, esse progresso? Ele está rápido, ele está devagar, ele está indo no caminho certo? O que você sente, professor? Então, quando se fala nessa questão de múltiplos parceiros, pode ser o contrário também, pode ser um homem com várias mulheres. A gente vê que o machismo, ele não afeta só as mulheres. A gente tem essa ideia de que o machismo afeta só. Mas afeta vocês também. Tanto que o índice de suicídio entre homens é maior, porque vocês não têm tanta permissividade social para dizer que está triste, para dizer que está passando por um problema, que está preocupado. A tendência masculina é guardar para si, não ir para terapia, não conversar, porque não pode demonstrar fraqueza. E isso acaba gerando o adoecimento e até mesmo a situação, o ápice ali, que é o suicídio. Então, essa questão de multiparentalidade pode bater dos dois lados. Por quê? A mulher ela pode ser promíscua, mas o homem, não vou usar o termo que todo mundo pensa, mas ele tolera a infidelidade. Né? Sim. Então assim, como assim você deixa sua mulher dormir com outra pessoa? Né? Como até pelas nossas raízes históricas e religiosas, né, aqui do Brasil, a gente preza muito pela monogamia. Só que o direito ele não pode ficar 100% atrelado à parte moral. O que acaba gerando empecilho na hora desse reconhecimento? A questão patrimonial. Acaba sendo uma das grandes dificuldades. Por quê? Porque não é só reconhecer que vocês estão juntos. Isso é simples. Reconheço que vocês são um casal, um trisal, um coletivo. Como que fica a questão de pensão pós-morte? Como que fica a partilha de bens em caso de separação? Como que fica o regime de convivência com um eventual filho? Então, não é a situação de mais de duas pessoas formarem a relação, e sim as implicações jurídicas disso que acabam dificultando. Então, agora trazendo mais para dúvidas que as pessoas normalmente, né, mostram. Assumir um relacionamento com uma mulher que tem filho ou com outro homem? Eu automaticamente sou pai socioafetivo? Excelente, muito bom. Né? Então, o direito hoje, ele não olha só para o vínculo biológico. Então, tem o pai biológico, que é o pai registral, vamos assim dizer, só que quem cria também é pai. E esse vínculo pode ser reconhecido ou não. Só que uma vez que ele seja reconhecido, eu não posso voltar atrás. Então, eu não posso, por exemplo, casei ou estou convivendo
com uma mulher que já tem um filho. E eu cuido, eu crio como se fosse meu. E eu aceitei registrar. Então, não vai apagar o nome do pai biológico, mas fica como pai socioafetivo. Realmente o pai que cria, né? O pai que está ali no dia a dia. Separei depois de 12 anos. Ou depois de 2 anos. Posso ir lá e retirar meu registro? Não posso. Por quê? Porque o juiz ele vai olhar se existe um vínculo de afeto. Então, mesmo que você não seja o pai biológico, essa criança, ela te olha como pai? E você tratava ela como filho? Se sim, o vínculo vai permanecer. O registro vai permanecer. Por quê? Porque não é um afeto, não é uma relação que se esvai com o fim do relacionamento amoroso. Essa criança sempre vai te olhar como uma pessoa que esteve presente como pai. A menos que você tenha praticado violência contra ela, mas aí é outro contexto, ela consegue anular até o registro de pai biológico. Tá? Também, eu tô saindo com uma mulher que já tem um filho. Se eu começar a pagar coisa, eu sou automaticamente um pai? Não necessariamente. Por exemplo, ela entrou com uma ação para me reconhecer como pai socioafetivo. Como o próprio nome diz, é socioafetivo. Se ouvirem essa criança ela falar que não te enxerga como pai, que não vê essa relação entre você, não está configurada a relação de socioafetividade. É uma dúvida muito frequente, desculpa te interromper, é essa questão de como formalizar isso, né? Como buscar isso? Tem que falar com a criança ou com o adolescente, enfim, eles têm que se manifestar? Não. Bem legal, você entrou num aspecto bem interessante. Eu vi um Reels no Instagram, era um daqueles Reels que criticam as leis de inclusão da mulher e de proteção, né? Falando, eu tô sem dinheiro na conta, paga a mensalidade da escola esse mês, busca lá no médico, e depois a mulher entrando com ação com esses indícios de prova para reconhecer como socioafetividade. Só que é uma interpretação muito rasa. O juiz não vai só ver se você está pagando. Porque às vezes, ficou com uma grana curta, um amigo emprestou dinheiro, um familiar emprestou dinheiro. O que ele vai fazer é, dependendo da idade, fazer um estudo psicológico com essa criança. Então, uma psicóloga, não é o juiz, que vai conversar e ver se ela enxerga essa pessoa como uma figura paterna ou materna. E também vai conversar com o adulto. O adulto pode até negar. Falar, não, nada a ver. Mas estava lá postando foto no Instagram chamando de filho, estava falando que foi o maior presente de Deus, estava tratando como se fosse o filho. Então, o relacionamento amoroso pode terminar, mas essa relação que você criou com a criança já é diferente. Né? Tanto que a gente fala no divórcio. Vocês podem se odiar, né? Por conta até das condições do termo. Vocês sempre vão ser pai e mãe de fulano. Vocês têm que ter uma convivência mínima, harmoniosa. Claro, eu não estou falando da situação em que há violência entre essas pessoas. Mas, terminei porque discutia demais. Terminei por traição. Por mais que seja uma questão que te provoque raiva, que gere ressentimento, a pessoa continua sendo pai ou mãe do seu filho. Então, não se trata de você permitir abusos. Não estou falando desse cenário. Mas de você, não gosto mais de fulano. Você sempre vai ser o pai ou a mãe. Então, pelo menos, não falar mal na frente da criança, né? Não ficar tentando prejudicar esse vínculo com outro pai ou destruir a imagem dele perante a criança ou adolescente. Por quê? Essa criança ou adolescente vai crescer e aí ela pode formar sua própria convicção sobre pais e mães. E adiando, no período da adolescência pode ser que ela se irrite com os dois, tá? Inclusive, todo mundo aqui já foi adolescente e já criticou os pais por um argumento que hoje você olha para trás e pensa: meu Deus, como que eu não levei um pescotapo por falar isso? É normal, é muita carga hormonal, gente. Então, é isso que chama atenção, né? Que as pessoas às vezes acham que é só, né? É muito raso, é como você disse. Porque em algum momento fez alguma coisa, já está vinculado para sempre, enfim. E até a gente percebe, pelo pouco que eu olho na internet, a gente nota, existe mesmo até um movimento nesse sentido, né? Meio assim, discriminatório, né? Não pode se relacionar com mulher que já tem filho, porque senão você vai virar o pai da criança. Ou, toda mulher é golpista, sei lá, a gente vê talvez um machismo bem pesado em relação a esse tipo de coisa, né? E é bem legal você trazer essa visão. Porque é bem aquela situação, né? Ela é interesseira. Aí tu vai olhar, o cara tem um carro lá de 20 mil
recebe 2 salários mínimos. Assim, não tô menosprezando, tá, gente? Mas essa falta de autocrítica do tipo, ela está de olho no meu patrimônio. Qual Que patrimônio, irmão? Vamos ser realista, vamos ser realista. E assim, ser mulher é mais caro, tá? Deixa eu te falar isso, você bem sabe, né? Sim. O meu marido, ele lava o cabelo com shampoo de caspa. Tchau, obrigada. Quando eu insisto, ele usa protetor solar, quando tá muito calor. A gente tem que gastar com maquiagem, a gente tem que gastar com um shampoo especial. Ah, mas não precisa. Você acha que não julgam se a gente faz isso, né? Julgam. Então tem essa questão ainda, tá? Que é aquela briga, né? Ah, ele saiu com a camisa de time. Ah, mas a camisa de time é cara. É controverso. Às vezes, até a discussão sobre isso depois que rompe o relacionamento, acho que eles confundem o pessoal, né? Às vezes, até essa questão de falar sobre filho, ou querer sair fora até da paternidade e tudo mais, às vezes em questões pessoais entre o casal, de vou punir ela, vou punir ele, aí sem ter esse olhar para a criança, né? Geralmente acontece essas coisas, né? É que ainda ocorre muito de associarem ao cônjuge. Tipo, eu tive filha com fulano. Não, aquela criança, aquele adolescente é um indivíduo próprio. Tipo, tá certo, você não ama mais a pessoa com quem você gerou. Mas à época você amava, você decidiu ter essa relação. Ou ainda que não tenha sido planejado, você teve. A criança e o adolescente não tem responsabilidade por ter nascido. Aí é do adulto. Então também falta muito isso de identificar e respeitar a própria autonomia da criança e do adolescente, né? Não é questão de achar que sabe mais. Você não dá uma faca para uma criança. Mas, outro caso prático, uma situação em que o pai não reconhecia a autonomia da filha já adolescente. Então a filha, ela usava determinados tipos de roupa, determinados tipos de penteado. E eu não tô falando de roupas que exibem demais o corpo, não é a questão de sexualização precoce, mas de falar que tá mal vestida, de falar que tá parecendo menino, de falar que não se cuida, que tá gorda. Então, essa questão de não respeitar que aquela é uma pessoa que está se entendendo e está tentando se achar enquanto própria pessoa. Nós adultos, muitas vezes, não sabemos a nossa finalidade na Terra, o que a gente quer fazer pelo resto da vida. Como que eu vou jogar esse peso sobre um adolescente? E qual que era o problema? Ele acabava batendo em cima disso e foi minando a autoestima, a adolescente desenvolveu depressão, não queria mais ter contato com o pai, porque ela tentava conversar. Imagina, uma adolescente de 14 anos, na terapia, ela ficava discutindo estratégias de como conversar com o pai para ele parar de fazer ela se sentir mal. Então ela tentava ainda dialogar, falar, pai, quando você fala isso, você critica as minhas espinhas, eu me sinto pior. Porque eu sei que eu tenho espinhas, eu sou adolescente, eu tô passando por essa fase, eu faço o que é possível. E daí a mãe, no caso eu atendo a mãe, né? Ela falava, beleza, ele critica. Compra creme para as espinhas? Não. Leva no dermatologista? Não. Quem que cuida de tudo isso? A mãe. Essa sobrecarga materna também tem sido reconhecida pelos tribunais. Por quê? Outro ponto. O casal ficou junto a vida inteira. Ela cuidando dos filhos e da casa. Separa. O marido não quer dividir o patrimônio. Ah, mas fui eu que trabalhei, eu que ganhei dinheiro. Mas você fez isso? Chegava em casa, o almoço estava pronto, porque não precisava ajudar nas tarefas dos filhos que a mãe fazia, porque a mãe levava, buscava na escola, porque a mãe lavava roupa, porque a mãe passava roupa, porque ela fazia chá quando você ficava doente, ela cuidava das crianças doentes. Teria conseguido, se precisasse conciliar tudo isso? Não teria. Então, os tribunais, inclusive o Tribunal do Paraná, tem considerado esse cuidado para aumentar o valor dos alimentos quando há essa separação. Por quê? Porque você não pode não estar cuidando do seu filho, mas a mãe ou o pai que ficou com a guarda, morando com a criança, ela gasta horas do dia para prover os cuidados mínimos para essa criança ou adolescente. E isso precisa ser computado. Então você está pagando, mas você não está pagando com o seu tempo. Então você precisa pagar com dinheiro. E a questão de partilha de bens do ex-casal é a mesma lógica. Ah, você comprou um carro
Que bom, você comprou porque você estava descansado para conseguir trabalhar. Ah, a gente separou e ela, no caso adulta, ex-companheira, quer uma pensão. Ela ficou 15 anos sem trabalhar, terminou só o ensino médio. Você incentivava ela a ficar em casa, inclusive, né? Porque mulher tem que ficar em casa cuidando da família. Quer que do dia para noite ela concilie casa e entre no mercado de trabalho? Tem como. Então, tem sido reconhecido cada vez mais o direito à companheira, depois da separação, receber alimentos. Claro, não para sempre, se ela não tem uma deficiência ou uma impossibilidade de trabalhar, mas durante esse período de adaptação. Porque você não pode incentivar durante anos a mulher ficar como dona de casa e do dia para noite querer que ela entre no mercado de trabalho e recebendo bem ainda. E que cuide das crianças ao mesmo tempo. Porque é aquilo, né? Nossa, eu pago R$ 500 de alimentos, não sei para onde vai esse dinheiro. Tenta inverter a situação. Deixa ela te pagar R$ 500 e você cuida das crianças. Vamos ver quanto tempo dura. É muito trabalho, gente. É muito trabalho. Cuidar de outra pessoa é muito trabalho. Até teve esses dias, né? Eu até vi uma reportagem de um pai que reclamava que, não sei se vocês chegaram a ver um Reels que estava rolando, que ele pagava R$ 300 para a mãe, e era um absurdo, e ela usava para outras coisas e tal. E o juiz, ele meio que se revoltou e falou: então agora vamos inverter. O que você compra com R$ 300? Você vai cuidar do seu filho Uhum. e ela vai pagar a pensão de R$ 300 para você. Mas foi muito bom. Eu tenho a máxima admiração por quem consegue conduzir uma família com um salário mínimo. Porque é tudo muito caro. Então, assim, é realmente fazer milagre hoje em dia, né? E a gente vê que não tem esse reconhecimento do trabalho. Porque, assim, ela usa o dinheiro para comprar as coisas. Mas os alimentos precisam ser cozidos, a roupa precisa ser lavada. A criança ficou doente, ela quer ficar junto, ela não quer e você não consegue fazer as outras coisas. Então, isso tudo acaba sobrecarregando. E quando a gente fala em carga, a gente não está culpando a criança, ai meu Deus, mas a gente está denominando o trabalho, que é você cuidar de uma pessoa em formação. Eu vi também no Instagram um vídeo de um cara, ela fala que 350 de pensão não dá para nada, eu vou mostrar que dá e sobra. E ele vai fazendo as compras. Mas ele só coloca no carrinho coisa tipo amido, coisa que não tem valor nutricional, coisa né? que a criança não vai comer 2 vezes no mesmo dia. Eu não tenho filho, mas eu tenho sobrinho. Se você tenta dar a mesma fruta de manhã e à noite, ele vai olhar para você e vai falar tipo, já comi isso hoje, e vai pedir outra coisa. Então não adianta você dar uma, claro, a menos que seja a única opção, mas R$ 300 dá porque você pode alimentar com farinha e feijão e a mesma fruta. Por quê? Porque é uma pessoa em formação, você tem que prover a melhor alimentação possível. Então isso também é contemplado. O que as pessoas podem fazer? Começar a salvar recibo de mercado. Se tem uma necessidade especial, demonstrar para o juiz, ela tem intolerância à lactose. Tem que comprar alimentação específica. Então isso pode ser um pouco mais caro. Ela é alérgica a glúten. Normalmente o preço é maior dos produtos também. Isso acaba refletindo, né, na questão dos alimentos. É uma família multiparental e separou. Aí você vai ver a proporção. Quem vai ficar com a criança, né, no caso no dia a dia, regulariza a questão da convivência e divide os alimentos de forma proporcional, considerando a necessidade da criança e a possibilidade de quem pode contribuir. Assim, e a possibilidade real. Não é aquilo de apresentei aqui o extrato e tô comprando jaqueta de R$ 1.000, tá? Que se mostrar para o juiz que você está gastando milão em uma jaqueta e está reclamando para pagar 300 para o filho, ele vai considerar a jaqueta de milão e vai aumentar a pensão. Inclusive, aparentemente tem isso também, né? O pessoal tem olhado, o pessoal que eu digo, o judiciário tem olhado muito essa questão da vida real versus a vida formal, ali, oficial, demonstrada nos autos, né? Teoria da aparência, porque na rede social a pessoa é patrão. Chega no processo, vai na audiência de chinelinho. Sim. Não, porque eu não consegui nem pagar o aluguel esse mês. E final de semana tá lá, na balada, gastando com champanhe. Eu já tive uma sensação dessa. O rapaz viajando para resort all inclusive, no Caribe, mas pagar R$ 400 de alimentos, meu Deus, eu vou ficar sem comer o mês inteiro. Não bate. E o inacreditável é que, assim, é aquilo que você falou, a criança, o adolescente, enfim, por mais que tenha um problema entre os pais, né? Ela é um ser humano. E como que a pessoa que
ajudou a fazer, vamos dizer assim, não é um termo mais adequado, mas como que ela tem coragem, né, de falar, não, vou te dar R$ 400 para você viver? Não está nem pensando mesmo mais na criança, no adolescente, né? Isso quando tá presente, né? Que tem aqueles que somem no mundo e é isso. E acho que o pronto. dinheiro supre tudo, né? Aí vem a Isso, né? teoria também do abandono afetivo, né? Porque quando essa criança ou adolescente abandonada pelo pai ou pela mãe pode, quando adulta, processar pelo abandono. Porque não é todo mundo que cresce sem o pai e a mãe e consegue lidar. Isso fica marca. Sim. Isso pode gerar uma sensação de abandono, insegurança. Por que que foi embora? Por que que não tá aqui comigo? Esse conceito é interessante, professor. Se puder falar, eu acho que isso é o tipo de coisa que muita gente acha que é possível, mas não sabe se é de verdade. Essa O questão abandono do abandono socioafetivo? socioafetivo. Mas tem que indenizar? Não tem que indenizar? Como funciona? Até para a gente realmente mostrar, para quem eventualmente tem essa dúvida, que o que dá para fazer? Como que é isso? Sim, é possível sim pedir a reparação. Caso você entenda que tenha sido abandonada, né, e tenha sofrido alguma consequência por conta disso. Por exemplo, o meu pai registrou e sumiu, nunca me deu carinho. A situação mais comum, regulamenta a convivência, o pai teria que ver a cada 15 dias, não aparece, ou se aparece, não fica com a criança. Joga para os avós cuidar e vai viver a vida dele. Se isso gera consequências psicológicas, se criança ou adolescente, ela pode processar, porque foi uma negligência intencional do pai. Então, tanto em questão de sofrer violência, pode haver indenização, quanto o abandono afetivo. Eu posso entrar com uma ação indenizatória pedindo isso. O que eu preciso saber? Eu preciso de dados do pai, nome, endereço, CPF, onde ele possa ser localizado, e será feito, ou você já pode apresentar um laudo psicológico, mas também se recomenda a realização de um estudo psicossocial. Ou seja, novamente entra a figura da psicóloga para entender quais foram as consequências desse abandono. Nem sempre é algo difícil de provar. Por exemplo, na adolescência começou a demonstrar rebeldia por conta do abandono, desenvolveu uma depressão, faz uso contínuo de remédios desde cedo. O próprio médico do acompanhamento pode fornecer o laudo. Complementarmente, você pede na ação um outro ou usa aquele mesmo. Mas verificando-se que o pai tinha o dever e foi omisso, e isso gerou um dano existencial ou psicológico ou moral nessa pessoa, há o dever de indenizar. É aquela lógica. Bom, você não contribuiu com a sua presença, não contribuiu com amor, pelo menos contribua com dinheiro. Perfeito. E até quando que pode? Tem um prazo? Assim, tipo, prescreve esse direito? Como funciona? Assim, em que fase da vida? Lá com 30 anos, a pessoa pode falar, não, quando eu era adolescente, meu pai não cuidou de mim, eu vou atrás dele. Prescreve, mas aí o prazo exato tu me pegou, hein? Pegou de calça curta, porque não é algo que eu costumo atuar. O que mais vem para mim é a questão de vítima de violência psicológica ou sexual. E daí, saindo a sentença condenatória, a gente já entra com a questão indenizatória. Já liga uma coisa Isso. nova. Então, eu não vou saber te falar especificamente na questão do abandono socioafetivo. Não, fantástico. A ideia é divulgar, né? Que a pessoa vá atrás disso, né? Para saber se tem direito ou não. Mas saber que existe a possibilidade de tentar, pelo menos. Né? E outra coisa, quando você completa 18 anos e você quer contestar a paternidade ou maternidade, tipo, fulano, um padrasto que você nunca se deu bem, te registrou como pai biológico. Ou seja, ele se fez por pai biológico mesmo não sendo ou como pai socioafetivo. Completou 18 anos, você tem 2 anos para entrar com uma ação questionando essa paternidade ou maternidade, pedindo a revogação, a anulação. Tá? Então, já passei por isso também. Padrasto, ele registrou como se fosse pai biológico, já está errado aí, mas ele sempre tratou muito mal a enteada. Ela completou 18 anos, ela entrou na justiça, falou, não é meu pai, não reconheço. Ele nem questionou, ele falou, realmente eu não sou o pai biológico. E daí a juíza revogou o registro da paternidade. Ela preferiu ficar sem o registro dele do que ter o registro dele. Porque ela me relatava que ela foi muito maltratada durante todo o período que ficou na casa com ele.
Interessante, professor. Sobre esse tema, até inclusive foi o meu tema de TCC, até coloquei no TCC uma jurisprudência de uma mulher de 38 anos, que ela conseguiu rever, ela conseguiu a indenização sobre isso, ela teve vários problemas psicológicos e ela conseguiu comprovar tudo isso e, inclusive, ela conseguiu tirar o nome do pai no registro. Uhum. Então, assim, questão de idade, também não sei dizer preciso ali, mas eu sei que a pessoa precisa ser maior para poder, Uhum. né? Porque às vezes pode ter a mãe que quer fazer isso com uma menor de idade, pode ter interesse da mãe, né, na Já ação. recebi também, o padrasto registrou, mas a gente separou, não quero mais. Não depende mais de você. Sim. Então quando essa pessoa atingir a maioridade, ela vai atrás. É que assim, quando tem circunstâncias especiais, como a violência, abuso, não entra nesses 2 anos. Eu consigo comprovar a peculiaridade e afastar mesmo passado esse prazo. Esse prazo de 2 anos é para sem essa circunstância de violência. Então eu não preciso justificar. Eu só não é meu pai biológico, não é minha mãe biológica e eu não reconheço. Então não entra no mérito de houve violência ou não, né? Claro, o pai pode falar, não, eu criei como filho, e aí se debater a questão da socioafetividade. Mas se a própria criança ou adolescente está falando, eu não te vejo como meu pai ou minha mãe, é mais provável que venha esse reconhecimento de que não há paternidade ou maternidade. Inclusive, tive um caso de uma mulher que entrou com anulação do registro dela como mãe. E ela já tinha mais de 50 anos e a pessoa registrada mais de 40. Qual que era a situação? No passado, a situação dos cartórios era um pouco mais diferente. Então aconteceu que o pai dessa minha cliente, ele teve uma filha fora do casamento e ele não quis criar e nem a mãe. E ele acabou levando para a esposa dele. E falou que queria você. E era um contexto de violência, enfim. E a esposa dele pegou a filha da amante para criar. E tentou registrar. Por quê? Porque a criança precisava ir para a escola e não tinha os documentos. E eles não matriculariam sem os documentos. E foi no cartório registrar. Só que pela diferença de idade e pelo marido dela não estar acompanhando, eles não aceitaram registrar. Então, a minha irmã, né, a irmã, por parte de pai e filha da esposa, foi lá e registrou junto com o marido, como se fosse mãe, para que a menina pudesse estudar. Então, décadas depois, ela foi no judiciário. Por quê? Porque daí ela constituiu família, ela teve filhos biológicos e ela não teve mais relação com essa minha irmã. Porque com 16 anos, ela fugiu de casa, ela trouxe alguns problemas ali no âmbito familiar, sumiu de casa e elas não tiveram mais contato. Então, não existia esse vínculo afetivo. Tanto que as filhas de uma nem conheciam as filhas da outra. Não tinha qualquer relação. Ela foi no judiciário e explicou. Eu registrei para que ela pudesse estudar. Não existe vínculo socioafetivo. E ela não é minha filha. E a outra parte até tentou contestar. Falou, não, tenho direito, como que vai ficar sem mãe no registro? Só que não trouxe prova nenhuma de afetividade. Porque não existia sequer contato entre elas. Havia quase 40 anos atrás. Foi por questão de anos. E conseguiu. Então essa pessoa, ela não tem mãe no registro. Porque foi anulado o registro maternal. Ela teria a possibilidade de registrar a avó, né, no caso, a esposa que criou como se filha fosse, como mãe socioafetiva, mas ela não quis. Aí ela preferiu ficar sem. Mas foi reconhecido esse registro. E é algo atípico. Como que vai deixar sem mãe no registro? Porque mãe é quem dá luz, todo mundo sabe, né? Se o filho é seu ou não. Mas foi uma situação bem atípica. Então, quando a pessoa do direito fala depende, é porque existem várias variáveis que podem mudar aquela situação. A riqueza disso, do que você traz, é muito interessante. E nós temos feito grandes descobertas aqui nesse podcast. Né? No episódio anterior também falávamos com o promotor, que trouxe questões assim que a gente às vezes pensa que sabe alguma coisa, ainda mais nós, né? Às vezes a gente tem aquela presunção. Nós estamos nos formando no curso de Direito, seremos advogados, então agora a gente já sabe como é, né? E a gente pega a tua experiência e fala, meu Deus, como que pode uma minha irmã ser mãe e depois ainda conseguir deixar de ser, né? Através da via correta, tomar a providência e chegar ao resultado. Então imagina a gente, né, que teve algum contato já mais, né, constante com a legislação e o direito. A gente não tem essa dimensão, né? Imagina as pessoas.
Então, como tem sido importante, como tem sido bacana e talvez a gente possa concluir enquanto grupo, né, de trabalho, que nós fizemos uma boa escolha de fazer o podcast e também de trazer você até aqui. Obrigada pelo convite. Né, porque não é comum, a gente até nem ouve advogados em geral tratando desses tópicos, talvez porque são mais antiquados, né, e aí não sabem nem lidar com essas coisas mais modernas, e aí você traz uma visão completamente mais serena, mais tranquila, para que quem assistir possa realmente olhar e falar, não, eu vou atrás disso, eu quero saber como isso funciona, né? Não, as pessoas, elas são complexas e o direito tem que refletir isso. A gente não pode ficar preso à letra de lei. Claro que tem a lei para nos guiar, mas por exemplo, o Código Penal é de 1940. Ele não contempla 2025, tem muita coisa diferente. Né? Eu falo muito isso em constitucional, porque o constitucional eu ministro para o 2º ano do curso. Então ainda está naquela transição de estar acostumado com a aula do ensino médio para a faculdade. Até tive essa discussão com os alunos há cerca de 1 ou 2 semanas. Professora, você não pode abrir a Constituição ali no slide e ir lendo com a gente explicando? Eu falei, não dá. Por quê? Porque a Constituição é de 88 e muita coisa não que tenha mudado, mas a interpretação é diferente. Por exemplo, a Constituição traz no texto homem e mulher enquanto entidade familiar. Já foi reconhecido que casal homoafetivo é uma entidade familiar. Família monoparental, ou seja, só tem o pai ou a mãe, não tem, né, os 2 núcleos, é uma família. Não foi criado pelos pais, mas pelos avós, pelos tios? É uma família. E a Constituição não traz, é família toda. Não, fala em homem e mulher. E daí cabe ao julgador interpretar de forma a contemplar o contexto atual. E esse subsídio que você traz talvez seja a cereja do bolo, né? Porque muitas pessoas, para retirar direito dos outros, falam, mas isso não está escrito na lei, isso não está na Constituição. E aí a pessoa despreparada, enfim, às vezes até emocionalmente abalada com alguma situação, pensa, tá certo, então eu vou me resignar aqui, vou aceitar, porque é assim mesmo, não adianta eu ir atrás. Né? As pessoas às vezes se apoiam nessa do texto da lei, sem entender que a lei não é só por isso que é importante consultar um advogado e não um chat GPT. Porque chega muito cliente, mas eu vi no Google, porque meu vizinho... Cada caso é um caso. Então você não pode, aconteceu isso comigo, e esperar que o chat te dê a resposta exata. Porque existem circunstâncias que são do seu caso e um advogado vai perceber que pode explorar. E a inteligência artificial, o Google não. Então também tem muita resistência, por exemplo, nossa, mas você cobra por consulta? É só uma conversa. Eu cobro, são muitos anos de estudo para entender seu caso e analisar o que é ou não possível fazer. É que nem consulta médica. Tu paga? Tu só paga se você sair de lá curado? Não, você paga pelo atendimento, pelo conhecimento. Sim. É a mesma lógica. E eu vi na internet, acho que foi no Instagram, uma frase que eu acho muito didática. Que direito não é que nem pizza. Se você der para outra pessoa, você não vai ficar sem. Então, se você reconhecer o direito da outra pessoa, não afeta que você tenha o seu direito também. Então, antes de querer tolher, né, no caso, reconhecer que o outro não tem direito, pensa se isso vai te afetar. Porque às vezes você não tem nada a ver com isso. Que eu falei numa conversa com um aluno, inclusive. Professora, mas eu acho que não tinha que reconhecer casal homoafetivo. Eu falei, mas no que isso te prejudica? Entende? É uma questão de reconhecimento de uma entidade que existe e só não te afeta. Mas você não precisa ser parte. Ai, meu Deus, mas você é branca e faz parte da luta antirracista? Não precisa me afetar para defender. Você defende direito LGBTI, mas você é lésbica? Não precisa fazer parte. Tem uma questão chamada direitos humanos. Professora, para a gente finalizar, né, agradecendo novamente você ter vindo, muito obrigado, enriqueceu de maneira incomparável o nosso podcast. Enriqueceu muito. E sem dúvida a gente vai poder distribuir isso e tentar de alguma forma fazer com que as pessoas percebam essas nuances. Mas faça as suas considerações finais, fale um pouquinho aí
talvez de como é essa nossa experiência aqui, a senhora viu disso, e deixa uma mensagem para quem assistir sobre o direito. Você fez é brilhante, até nós que seremos, se tudo correr bem, advogados, né? Quando o pessoal fala da consulta, muitas pessoas nem sabem que você vai no escritório do advogado e talvez não, provavelmente vai te cobrar a consulta, porque afinal de contas o escritório tem um custo, ele está ali fazendo o trabalho dele, como você disse, ele se preparou para isso, ele estudou, e às vezes a pessoa pensa, puxa, mas é caro ir lá me consultar, mas quanto custa viver o que você está vivendo? Quanto custa continuar do jeito que você está, ou quanto você vai deixar de ganhar, não só financeiramente, por ter, a partir de uma orientação adequada, uma nova percepção das coisas, um novo modo de agir, né? Então, fala um pouquinho, para fechar, deixa aí a sua mensagem. Perfeito, obrigada pelo convite. Essa é uma iniciativa muito importante, muito enriquecedora, porque vocês têm contato com a aplicação do direito a casos práticos. É muito abstrato quando a gente só lê, é bom relacionar com situações reais, com situações concretas. A questão da consulta, também as pessoas têm a ideia, elas não gostam de agendamentos também. É aquela ideia de entrar e já ser atendido. Só que não é um serviço que nem você vai numa loja, postou e leva. A gente tem que estudar a legislação correlata, tem que estudar o caso, se tiver documentos, ler previamente. Tem a questão do atendimento, de escuta, de refletir sobre a situação e apontar as saídas. Então não é uma solução pronta. Chego na hora e vou ter a resposta na hora. Exige um estudo. E prevenir é muito mais barato do que remediar. As pessoas só buscam normalmente orientação jurídica para apagar incêndio. E aí às vezes não tem muito com que o advogado trabalhar, porque o estrago já foi feito. Então prevenir é uma boa saída. O que eu posso dizer, especialmente como professora, é: leiam. TikTok não é uma boa fonte para estudos para a construção de uma base sólida. Tá? Então pode ser por podcast, pode ser doutrina, pode ser artigo, mas busquem o conhecimento de quem pesquisa e escreve sobre aquilo. Por quê? Vocês têm que ter uma base sólida para criar a própria interpretação e o senso crítico de vocês. Não replicar o entendimento de outra pessoa. Vocês entenderem o que ela está falando e saber apontar se concordam ou não e por quê. Isso faz toda a diferença. Por quê? Se você só replica o conhecimento, você vai dar a mesma resposta que todos os outros advogados, que todos os outros promotores, que todos os outros juízes. Você não vai conseguir identificar coisas que eles não viram. Então, isso pode ser um diferencial na tua carreira e na tua trajetória. Você investir na base do conhecimento para você identificar tese e problemas que os outros não identificaram. E aí você mostra o seu diferencial. Muito bom. Muito obrigado, professora. Muito obrigado. Então, esse foi o nosso episódio com a doutora Silvia, nossa querida professora, e que tem aí uma trajetória muito bonita, vocês puderam perceber, e nós tivemos o privilégio de passar esse momento aqui contigo, fora da sala de aula, mas entre nós, e levar aí para as pessoas também a tua vivência, o teu brilho nos olhos, como eu falei no começo. Isso é muito legal, a gente fica muito feliz, professor. Muito obrigado. Obrigada pelo convite.